Fala rapaziada, mais um vídeo de história aqui. Hoje é um vídeo interessante também. A gente vai ver um outro conceito que cai em vestibular, não diretamente, mas as ideias dele vão cair até em outros movimentos. A gente vai estudar uns outros movimentos daqui para frente, principalmente os movimentos de independência ou de revoluções que vão ter como principal ideia o iluminismo, que é a matéria que a gente vai trabalhar hoje, ok? Bom, o iluminismo ele vai chegar ali no século XVIII, né? Então a gente viu no último vídeo que o absolutismo e o mercantilismo ele vai durar até esse século XVIII, porque no século XVIII a gente vai começar a vir com as ideias iluministas. As ideias iluministas eram ideias muito opostas ao absolutismo, porque enquanto o absolutismo ele estava pregando a ideia de centralização de poder, o poder todo na mão do rei, o iluminismo ele já vai vir com uma ideia diferente, vai vir com uma ideia de divisão de poder, tirar o monopólio do poder da mão do rei, vai vir com ideias de igualdade, de liberdade. Então o iluminismo ele vai vir contra esse absolutismo, entendeu? Então ali no a gente vai ver que até o século XVIII vai se durar aí o absolutismo e o mercantilismo, e a gente vai ver aí no século XVIII a chegada do iluminismo que vai ser contra o absolutismo, ok? Então, o que que foi, né, o iluminismo? O iluminismo, ele era um movimento intelectual que ocorreu ali no século XVIII, como eu falei para vocês, que ficou conhecido também como século das luzes, porque iluminou, né, iluminismo, as pessoas com esse pensamento de liberdade, um pensamento da razão, ok? É, o iluminismo, ele tinha como característica valorizar a razão, valorizar a ciência, né, a experimentação, ele valorizava muito a liberdade, a igualdade e era, como eu já disse para vocês, ele valorizava enfrentar o absolutismo. Então ele era um movimento totalmente contra o absolutismo, ok? E ele também era contra é, a participação da igreja na política, ok? Isso vai ser importante também a partir de agora para essa separação da igreja da política, legal? As ideias principais do iluminismo eram o racionalismo, né? Então era essa razão, confiar na razão para explicar as coisas do mundo, porque até um tempo eles confiavam muito na fé para explicar as coisas do mundo, né? Deixavam de estudar a ciência, a razão, a experimentação, e aqui no iluminismo a gente vai ver, né, o homem voltando a buscar a razão, voltando a querer usar a ciência e a razão para explicar as coisas do mundo e não só a fé, ok? A gente vai ver também uma coisa muito importante que a gente vê no iluminismo, é a ideia de liberalismo político. O que vai ser esse liberalismo político? Vai ser a defesa dos direitos individuais, dos direitos do cidadão e individuais, né? E a limitação do poder do rei, né? A divisão dos três poderes, tirar todo o poder, esse monopólio do poder da mão do rei. É, vai trabalhar muito a ideia de que todos são iguais perante a lei, ou seja, uma ideia de igualdade. A gente vai ver também a crítica da participação da igreja na política. Então são características, ideias mais principais do iluminismo, ok? Outra coisa que é legal a gente citar é que no iluminismo a gente relaciona muito essa matéria com filosofia, a participação de alguns pensadores, a participação de alguns filósofos muito importantes para essa época. Como, por exemplo, primeiro eu vou citar para vocês, John Locke. O Locke, ele dizia muito sobre os direitos naturais, ou seja, ele defendia muito o direito da vida, o direito da liberdade e o direito da propriedade. Legal? A gente vai ver outro que foi muito importante para o iluminismo, que vai ser o Montesquieu. O Montesquieu, ele vai falar, ele vai, né, dar pra gente aí a tripartição dos poderes. Que era a tripartição dos poderes? Enquanto no absolutismo aí a gente tinha todo o poder centralizado na mão do rei, Montesquieu vai falar, não, tem que dividir esse poder. Ele vai criar essa tripartição de poderes entre legislativo, executivo e judiciário, que são os três poderes que a gente tem hoje na política. Então Montesquieu vai trazer isso, né? Sair dessa ideia de todo o poder na mão do rei para dividir o poder, para ter, né, mais igualdade, para ter mais não só uma ideia, para ter mais essa igualdade. A gente vai ter Voltaire. O Voltaire, ele defendia a liberdade de expressão, que vai ser outra coisa que vai chegar aí com o iluminismo, a liberdade de expressão e a tolerância religiosa. Então, vão ser coisas que o Voltaire vai trazer pra gente. E outro cara, um outro pensador que é muito interessante a gente falar, é sobre o Adam Smith. Que o Adam Smith falava? O Adam Smith, ele foi conhecido como o pai do liberalismo econômico, porque ele era a favor da defesa do livre mercado.
Então a gente vai ver já o começo de uma ideia de um mercado livre, não daquele monopólio sobre o mercado, entende? Então o Adam Smith ele vai ser esse pai do liberalismo econômico, porque ele vai trazer essa ideia de livre mercado, ok? Então a gente também pode ver impactos do iluminismo na história, porque a gente vai ter muitos impactos do iluminismo na história, principalmente em independências e revoluções. Uma independência que foi muito marcada pelo iluminismo foi a independência dos Estados Unidos. Outro que não dá para deixar de fora citar, né, que foi muito influenciado pelo iluminismo, foi a Revolução Francesa, né? A Revolução Francesa ela foi muito marcada por ideias iluministas em que quando foram, né, para a Revolução gritavam pela cidade igualdade, liberdade e fraternidade, né? Saíram gritando pela cidade liberdade, igualdade e fraternidade porque eram ideias iluministas. Então a Revolução Francesa é um dos movimentos mais que a gente pode pensar aí com ideias iluministas. E fundamentou um pensamento liberal, ou seja, um avanço da democracia, né? O fim do absolutismo, ou seja, muitas independências daqui a um tempo vão ser influenciadas pelo iluminismo. Um exemplo, a independência do Brasil. A independência do Brasil foi influenciada aí um pouco pelo iluminismo, ok? Então, resumindo aqui para vocês o que foi o iluminismo, foi um movimento intelectual que começou ali no século XVIII, que defendia a razão, a ciência, a liberdade e a igualdade, ok? A gente vê que as ideias principais deles, né, eram essas de racionalismo, um liberalismo político e criticar a igreja no sentido de que a igreja não devia ter relação com a política. Vamos ver principais pensadores, como John Locke. John Locke que trazia a ideia para a gente de defender a propriedade, defender a vida, defender a liberdade. Montesquieu, com a tripartição dos poderes entre legislativo, judiciário e executivo. Vamos ver Voltaire, que vai falar sobre a liberdade de expressão, vai falar sobre a tolerância religiosa. Vamos ver aí também Adam Smith, pai do liberalismo econômico, que vai falar sobre o livre mercado. E os impactos históricos que eu acabei de trazer para você. Independência dos Estados Unidos, Revolução Francesa, independências dos países na América do Sul depois de um tempo, América Latina, né? Depois de um tempo. Então é isso que a gente trabalha, esse é o pensamento do iluminismo. Novamente, tentei resumir bem aqui para vocês quais eram as ideias. É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Na próxima aula eu já vou retomar com vocês uma matéria muito interessante, que é a Revolução Francesa, que vai ter essas ideias iluministas, então a gente já vai poder relacionar. Eu acho que vocês, não sei se está dando para perceber, mas eu estou tentando relacionar de vídeo em vídeo as matérias. Desde quando eu comecei lá em Idade Antiga, eu fui relacionando aula por aula. Eu tento no começo da aula relacionar uma aula com a outra, porque a história é uma linha do tempo, né? Um pensamento que começa aqui, a gente vai se fortificar aqui, uma coisa que era legal aqui já não é mais, então é uma linha do tempo que a gente vê em história. Então todas as aulas elas vão se relacionando, por isso eu sempre tento fazer essa relação entre as aulas, porque às vezes até numa prova você não vai cair exatamente uma coisa sobre um período específico, mas vai ligar uma ideia de um período com um acontecimento de outro período, por isso é legal a gente fazer essa ligação, entendeu? Essa foi a aula de hoje, muito obrigado por ter assistido até aqui e muito obrigado, valeu gente!